Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão! Não, isso é Bob Esponja, é brincadeira. Vamos à chamada da aula de hoje. Davi, Lara, Laura, Tiago, Igor, Pedro, todo mundo aí? Espero que sim. A gente hoje vai continuar aprendendo sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nas duas últimas semanas, a tia Hilda e a tia Mari já ensinaram sobre a primeira e sobre a segunda viagem de Paulo. E hoje a gente vai ouvir sobre a terceira viagem de Paulo. Mas não sem antes relembrar o que ele fez nessas duas primeiras viagens que ele saiu andando por aí. Por que ele viajou tanto? O que a gente precisa lembrar? Paulo era um cara que perseguia os cristãos, ele ia atrás dos cristãos para prender eles, para matar eles também. E um dia, a caminho de Damasco, que era uma cidade na Síria, não é o Damasco, aquela frutinha que você come, nem sei se vocês já comeram Damasco, né? Mas não é esse Damasco, é uma cidade na Síria. A caminho dessa cidade, Paulo viu uma luz forte, muito forte, que cegou ele e que ficava perguntando para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque até esse tempo ele era conhecido como Saulo. Depois da conversão dele, ele passa a ser conhecido como Paulo. Depois de encontrar esse clarão e de ouvir essa voz no meio do caminho para Damasco, ele ficou 3 dias sem enxergar nada, ele ficou cego por 3 dias, mas depois disso ele se recuperou e virou um grande pregador da palavra de Deus. Ele passou a pregar em vários lugares e passou a ser conhecido como um grande pregador da palavra. Alguns anos depois da conversão dele, ele fez a sua primeira viagem para outras cidades, como a tia Hilda contou. Vocês lembram da história da tia Hilda, que a tia Hilda contou? Ele foi para o Chipre, para Antioquia de Pisídia, porque tem 2 Antioquias. Ele foi para Icônio, para Listra, Derbe. E depois, ele e o pessoal que sempre caminhava e viajava com ele, eles voltaram para Antioquia da Síria, que é a segunda Antioquia onde eles moravam. Essa foi a primeira viagem de Paulo. A segunda viagem de Paulo durou mais tempo que a primeira. E eles saíram de Jerusalém e fizeram uma longa viagem, cruzaram o Mar Egeu e foram até a Macedônia e percorreram várias cidades por ali. Foi nessa viagem que Paulo foi preso com Silas e eles cantaram louvores dentro da cela, e de tanto cantar e clamar ao Senhor, Deus mandou um terremoto que fez a prisão desabar e eles foram libertos. Depois de serem libertos da prisão, eles ainda passaram por Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia, Corinto, onde Paulo fundou uma grande igreja, antes de voltarem para Jerusalém. Mas no caminho para Jerusalém, Paulo resolveu parar numa cidade chamada Éfeso. E é aqui que a terceira viagem de Paulo começa, na cidade de Éfeso. Acho que deu para relembrar tudo, né? Foi muita cidade, porque Paulo viajou muito. Ele era um cara que tinha muito conhecimento, ele sabia falar hebraico, ele sabia falar grego, por conta da região que ele nasceu e por conta das andanças dele também. E hoje nós chegamos à terceira viagem de Paulo. E vamos começar por Éfeso. Antes de a gente falar sobre Éfeso, é importante a gente lembrar que Paulo era um cara super temente a Deus, cheio do Espírito Santo e que tinha o dom da palavra. Ele sabia falar muito bem. Paulo ficou em Éfeso durante 3 anos e ao longo desses 3 anos ele abalou as estruturas da cidade. A gente tem que dizer assim, porque ele realmente mexeu com a vida da cidade de Éfeso. Quando Paulo chegou em Éfeso, ele começou a pregar na sinagoga. Mas dentro da sinagoga tinha muita gente que olhava para ele com olhos meio endurecidos, que não gostava dele falando, que não gostava dele estar ali falando sobre Jesus. E muita gente ficava com o coração endurecido. Paulo, sentindo que havia essa resistência das pessoas ali, ele preferiu sair da sinagoga e passar a pregar numa escola em Tirano, que era uma escola que tinha ali em Éfeso. Vamos pegar a Bíblia para ler essas passagens? Vamos ler a passagem. Em Atos 19, 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Ou seja, ele falava sobre o reino de Deus, convencendo as pessoas do que era o reino de Deus, do amor de Deus. Visto que alguns deles que estavam lá na sinagoga se mostravam palavra difícil, hein? Empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, o caminho no caso Jesus, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. E ele ficou lá na escola de Tirano
por 2 anos fazendo essas pregações, conversando com as pessoas sobre o Evangelho, sobre o caminho que é Jesus e sobre a palavra de Deus. E aí o nome de Paulo ficou conhecido na cidade de Éfeso inteira. Todo mundo sabia quem era Paulo e as coisas maravilhosas que ele estava fazendo, porque ele também realizava milagres. E ele começou a deixar as pessoas muito impressionadas com o talento e com a sabedoria que ele tinha na palavra de Deus. E todo mundo começou a falar disso pela cidade. E essa fama de Paulo começou a correr por toda a Ásia. Não ficou só em Éfeso ou na Antioquia ou nas outras cidades pelas quais ele já tinha passado. Começou a tomar o continente inteiro. Todo mundo sabia quem era Paulo e o que ele estava fazendo. As pessoas podiam acreditar ou não, mas o nome dele era conhecido. Tanto que muita gente começou a pedir itens pessoais do uso dele para curar outras pessoas. Então as pessoas pegavam uma túnica de Paulo, por exemplo, e levavam, e com aquela túnica curavam outras pessoas. E por intermédio de Paulo, Deus começou a curar muitas pessoas naquela região. Vamos voltar na Bíblia para ler isso? Em Atos 19, 10. Durou isto por espaço de 2 anos, ou seja, ele pregando na escola de Tirano, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Milagres é uma coisa que a gente não consegue entender na nossa pequena compreensão aqui desse mundo, né, do nosso humano. Eram milagres ainda mais extraordinários, eram realmente grandes milagres. Aí o 12. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do uso pessoal de Paulo, diante dos quais as enfermidades, ou seja, as doenças, as lesões, fugiam das suas vítimas, das pessoas que estavam doentes. E os espíritos malignos se retiravam. Era o poder da palavra de Paulo. Deus estava usando do Paulo para fazer muitos e muitos milagres naquela região. E aí aconteceu uma das coisas mais legais que eu acho dessa história da terceira viagem de Paulo. Havia na cidade muitos mágicos e feiticeiros que, quando ouviram a palavra de Paulo, ouviram Paulo pregar sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre o amor de Deus, eles resolveram queimar todos os livros de feitiçaria e magia que eles tinham. E eles fizeram isso em meio a uma praça pública, na frente de todas as pessoas. E eram muitos e muitos livros, e livros que custavam muito dinheiro. A Bíblia diz que esses livros custavam um total de 50 mil denários. Aí você me pergunta, tia, o que é denários? Denário era a moeda da época. E por um dia de trabalho, uma pessoa costumava ganhar 1 denário. Então, se a gente pensar que a semana tem 7 dias, se ela trabalhasse nesses 7 dias, ela ia ganhar 7 denários. Para você ter 50 mil denários, eu fiz as contas, tá? Eu não sei isso de cabeça, eu fiz as contas antes. Você teria que trabalhar 137 anos. É muito tempo. E eles queimaram todos esses livros valiosos porque eles viram que aquilo ali não servia de nada, que só existia um Deus verdadeiro, que era o Deus vivo, o Deus que Paulo pregava. Isso a gente lê lá em Atos 19, 19, quando a Bíblia diz: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários, que eles valiam 50 mil denários. E aí a Bíblia diz, em Atos 19, 20, que assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então a força da palavra de Deus por intermédio de Paulo ia tomando todos os lugares. Acho que isso já deu para reparar. Só que aí, um ourives, que é a pessoa que mexe com prata, que mexe com ouro, que faz estátuas. Esse ourives, chamado Demétrio, viu tudo que Paulo estava fazendo e como as pessoas estavam se convertendo ao Deus vivo. Demétrio pensava assim, pô, esse Paulo aí tá falando muito de Deus, tá convertendo as pessoas, assim eu vou parar de vender minhas estátuas. Assim quem vai querer comprar as minhas estátuas da deusa Diana? Deusa Diana era uma deusa que todo mundo ali acreditava, principalmente em Éfeso, que tinha uma igreja dedicada a Diana. E se as pessoas se convertessem e passassem a acreditar em Deus, no Deus que Paulo pregava, que é o nosso Deus, as pessoas iam parar de comprar estátuas, então eles não iam ganhar dinheiro com isso.
E não era só Demétrio, tinham muitos outros ourives que ganhavam muito dinheiro com essa prática, vendendo as estátuas da Diana. Galera, vocês não estão vendo o que esse Paulo está fazendo com as pessoas, não? Ele está fazendo todo mundo se converter e ninguém vai mais acreditar na nossa Diana. E aí quem vai comprar a estátua? Quem vai comprar a estátua que a gente faz? Ninguém, a gente vai ficar pobre. E isso não é só aqui em Éfeso, não. Isso é na Ásia inteira. Esse cara está chegando em lugares que a gente nunca imaginou chegar. A gente precisa dar um jeito nisso. Precisamos dar um jeito nisso e resolver essa coisa com esse Paulo. Vamos ler lá em Atos 19, 27, o que Demétrio falou para os outros ourives. Atos 19, 27. Não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ele achava que com o tamanho do poder que Paulo estava tendo e tanta gente que ele estava convertendo, que poderiam destruir o templo que era dedicado a Diana, que era um marco na cidade. As pessoas iam até ali para ver o templo de Diana. E os ourives, ouvindo isso, ficavam falando: grande é Diana, deusa dos Efésios, grande é Diana, deusa dos Efésios. Paulo viu aquela confusão toda que estava começando a se criar na cidade e ele queria falar com o povo para não causar nenhum tipo de revolta contra ele em Éfeso. Só que todo mundo ficou preocupado porque as pessoas estavam realmente se levantando contra Paulo. E aí os amigos de Paulo falaram assim: Paulo, olha só, acho melhor você não ir lá falar com a galera não, acho melhor você ficar tranquilo, numa boa, porque se você for lá, essa galera vai querer te machucar, vai querer te expulsar da cidade, não vai lá não. E até gente muito importante, que era amiga de Paulo, falou pra ele não ir até lá onde estavam reunidas essas pessoas. De um lado, tinha uma galera que ficava gritando: Diana, Diana. E de outro, tinha uma galera que falava: Jesus Cristo é rei, confiamos em Paulo. Coisas do tipo. E tinha uma galera também que estava ali sem saber o que estava fazendo ali e por que estava ali. E depois que foi desfeita essa confusão toda, Paulo seguiu viagem. E ele foi para Grécia, foi para Macedônia, foi para um monte de outras cidades de nomes um pouco complicados e difíceis de decorar, mas ele terminou em Troade. E na cidade de Troade, ele viveu um dos momentos mais incríveis das suas viagens. Em Troade, Paulo se reuniu com algumas pessoas para fazer uma refeição. Eu não sei se era almoço, se era jantar, se era café da manhã. Eu sei que eles estavam reunidos para comer juntos e Paulo começou a falar e falar. E Paulo falava muito, por longas e longas horas. Era no terceiro andar de um pequeno prédio que Paulo estava reunido com seus amigos, falando. E um jovem chamado Eutico se sentou na janela para ouvir Paulo falar. Mas Paulo foi falando por muitas e muitas horas. E Eutico começou o quê? A cochilar. Eutico foi ficando com sono e foi ficando com vontade de dormir. E ouvindo Paulo, ele acabou dormindo na janela. Só que ele estava numa janela no terceiro andar. E o que aconteceu? Eutico caiu da janela. E quando Eutico caiu da janela, todo mundo se desesperou que Eutico tivesse morrido. E de fato, Eutico acabou morrendo. Mas Paulo, muito calmo, sereno e tranquilo, desceu, foi ao encontro de Eutico, colocou ele em seus braços, deu um abraço em Eutico e Eutico voltou à vida. Mais um milagre que Deus fez através de Paulo. Eutico ressuscitou mesmo depois de cair do terceiro andar. A história de Eutico é contada na Bíblia em Atos, capítulo 20, versículo 7. Vamos ler lá. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, ou seja, no dia seguinte, Paulo ia viajar de novo, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Imagina, ele ficou falando até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde eles estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, porque a vida está nele. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, ou seja, até ficar de manhã que Paulo falou. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados, porque Eutico sobreviveu graças à intermediação de Paulo, é claro que ungido pelo poder de Deus.
E de Troade, Paulo seguiu viagem. Ele foi a Assós, depois Mitilene, Quios, Samos, até chegar a Mileto. E lá de Mileto, ele chamou alguns amigos de Éfeso para conversar. E a conversa que ele teve com eles foi de explicar que ele estava sentindo no coração que precisaria voltar a Jerusalém, mas ele tinha a sensação de que nunca mais ia rever aqueles amigos, então que aquela era a última oportunidade que eles estavam se vendo. E aí foi uma choradeira, todo mundo abraçando Paulo, triste porque não ia mais ver Paulo, mas entendendo o caminho que Paulo tinha que percorrer para pregar sobre a palavra de Deus. Quando Paulo chegou a Jerusalém, Paulo acabou sendo preso. Só que Paulo sofria muitas ameaças de morte e o governador achou melhor mudar o Paulo, tirar o Paulo de Jerusalém. E levou Paulo para morar com ele mesmo, com o governador Félix e com a esposa dele. E Paulo passava longas horas conversando com o governador, eles ficaram muito amigos. Depois disso tudo, Paulo conseguiu uma autorização com César, com o imperador, para ir para Roma. Só que em determinado momento da viagem, uma tempestade muito grande se aproximou dos 3 navios. E Paulo ouviu a voz de Deus através de um anjo, de que aquele navio seria poupado graças à presença dele ali. A promessa de Deus se cumpriu. Eles conseguiram chegar a um lugar sem que as pessoas morressem. O navio acabou afundando, mas todas as 276 pessoas que estavam dentro do navio saíram com vida graças à oração de Paulo e à intermediação de Deus, que mandou um anjo para protegê-los na viagem. Quando eles chegaram em terra firme, era na ilha de Malta. E foi lá que Paulo foi picado por uma cobra venenosa e não sofreu nada, porque Deus mais uma vez cuidou dele. Isso a gente pode ler em Atos, no capítulo 28, versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Ou seja, ele se livrou do mar, mas a justiça não vai deixar ele viver porque ele é do mal. Porque ele agora foi picado pela cobra, então é óbvio que ele vai morrer, né? E aí o versículo 5 diz: porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Só que Paulo não é nenhum Deus, né? A gente bem sabe. Ele só falava do amor de Deus com muito temor no coração. E o versículo que a gente vai aprender hoje tem tudo a ver com essa história do navio. É Atos 27, versículo 22, que diz assim: mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Isso foi Paulo falando às pessoas do navio, para as pessoas terem bom ânimo, para elas ficarem esperançosas, porque nenhuma vida iria se perder, só o navio que iria afundar, falando que as vidas e as almas seriam preservadas, mas os bens materiais realmente iriam afundar. Vamos fazer uma oração para terminar a nossa lição de hoje? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigada por esse dia, meu Pai, muito obrigada porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a sua palavra e de aprendermos mais sobre a tua palavra, Senhor. Obrigada por essa lição de esperança, pela lição do amor que o Senhor tem para conosco e que o Senhor proteja as nossas vidas, as vidas dos nossos familiares e dos nossos amigos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Um beijo, morrendo de saudade de vocês.